Nós vamos falar hoje sobre as crianças. Para o enneagrama das personalidades, a nossa personalidade ela vai sendo estruturada desde o período da gestação até o final da nossa infância. Dentro da maneira como a gente entende o enneagrama no IBET, nós temos os 9 perfis de personalidade dentro de nós, mas um deles é o nosso predominante. Um deles é aquele perfil que se torna a principal estratégia para lidar com a vida, a principal estratégia para lidar com o mundo. E como é que eu defino essa principal estratégia? Justamente pelo que aconteceu na infância, justamente pelo impacto que houve na minha vida com alguma coisa que foi acontecendo. Esse impacto, essa ferida emocional, ela pode ter sido causada através de forte impacto emocional ou através da repetição de estímulo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu posso ter passado por alguma situação muito impactante que gravou em mim uma maneira de entender aquela realidade e essa maneira gerou a ferida emocional da minha criança. Ou eu posso ter tido várias situações que foram simultaneamente sendo desencadeadas, né? Foram desencadeadas de forma continuada, e isso foi somando, somando, somando e fez eu acreditar que o mundo era aquilo. Então, lembre-se, nós nos tornamos quem nos tornamos por causa da nossa criança, por causa de algo que nossa criança viveu. Esse algo pode ter sido um forte impacto emocional ou pode ter sido vários comportamentos que foram acontecendo em cadeia e que foram cada um deles somando, 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 até me dar aquela ideia de que aquilo ali era o que me incomodava. Até me dar essa ideia da ferida emocional do meu tipo. Então, é muito importante a gente compreender como se origina isso, porque às vezes as pessoas pensam que para eu ser de um tipo, necessariamente tem que ter acontecido uma tragédia na minha vida. Ah, André, porque eu estou me descobrindo tipo 6 e lá diz no tipo 6 que uma pessoa do tipo 6 na infância, ela passou por alguma situação em que ela se sentiu muito insegura, onde ela percebeu que a autoridade, que era não, a figura de autoridade, pai ou mãe, ao mesmo tempo que protegia, poderia ser uma ameaça. E ela pode ter sentido isso porque apanhou sem motivo. Muitos tipo 6 relatam isso. Eu apanhei sem motivo, eu passei por uma situação de agressão, de violência, e eu, como criança, não entendia por que a pessoa que eu achava que era para me proteger estava fazendo aquilo. Então, a criança do tipo 6, ela pode relatar isso como um cenário de infância. E aí a pessoa pensa, André, então, para eu ser 6, eu tenho que ter sofrido algum tipo de agressão muito grande, algum espancamento, algum sofrimento grande. Então, eu não sou 6. Não, nada a ver. Nada a ver. Você pode ter passado por uma situação marcante e você pode ter visto o quê? O seu priminho danado, que estava ali brincando com o colega, e aí ele fazia alguma peraltice, aí a mãe dele ia lá, dava umas palmadas nele, e você, ai minha nossa senhora, meu primo apanhou aí. Aí um outro dia, você estava brincando na escola, aí via que alguns dos meninos que eram amigos uns dos outros começaram a fazer bullying, a caçoar de algum coleguinha do próprio grupo. Aí você diz, olha, tá vendo? Até os amiguinhos prejudicam uns aos outros. E aí você vai somando pequenas situações que vão dando uma certa ideia de que o mundo é perigoso. Então é assim que acontece. E como é que acontece para cada tipo? Então eu vou relatando aqui para cada tipo para vocês entenderem. Por exemplo, o perfil 1 do Enneagrama, normalmente eram crianças como qualquer outra, que gostavam de brincar, de se divertir. Isso também é importante para você ressignificar a ideia de infância, viu?
Tem muita gente que não se descobre no tipo porque imagina que você, como criança, é uma espécie de mini adulto, é a sua mini versão, e raramente é. Quando a gente era criança, a gente era muito mais parecido com nossa flecha de segurança do que com o nosso próprio tipo. Então, se você vai procurar, por exemplo, um 7 na infância, você pensa que a criança tipo 7 devia ser aquela criança exibida, aquela criança descolada, aquela criança, sabe, eu sou mais eu, mais eu, mais eu, que fala com todo mundo. E não é. Não é. Muitos tipos 7 relatam que eram extremamente tímidos, introvertidos, crianças bem comportadas. Por quê? Por causa da flecha. Então, a gente vai ver isso. Então, como é o padrão da infância de uma criança tipo 1? Normalmente, a criança tipo 1, ela queria ser muito feliz, ela queria brincar, ela queria se divertir. Ela queria ser leve, livre e solta. Só que em algum momento ela sofreu a castração. Lógico que, segundo Freud, todos nós sofremos a castração em algum momento. Tá tudo bem. Mas a criança do tipo 1, ela realmente percebeu essa castração de forma muito, muito presente. Por quê? Porque ela foi reforçada nessa castração com a ideia de que ela tinha que ser correta. E ela começou a acreditar que haviam comportamentos que eram muito ruins e muito bons. E aí ela começa a entender essa dualidade. Ela começa a olhar para o mundo por essa dualidade. Então, o que acontece? A criança tipo 1, ela quer brincar, quer se divertir e às vezes ela vê como se isso fosse algo ruim. Como é que ela vê isso? Ela vê isso quando os pais comentam dos primos que não estudam, que só querem ficar brincando. Ela vê isso quando os pais comparam ela com os irmãos, que é muito comum acontecer e que é muito prejudicial. Se você for pai, jamais faça isso. Os pais acham que estão abalando e no final das contas estão deixando a criança abalada. Aí o pai chega e diz assim: olha, seja como seu irmão tipo 1, tão educado, tão quietinho, tão comportado, faz tudo direitinho. A criança começa a dizer: nossa, então esse tipo de coisa que eu faço é o que faz o meu pai e minha mãe me amar. Então é isso que eu vou fazer. E aquilo que o meu irmão faz, brincar, se divertir, ser espontâneo, não é bom. Quando o tipo 1, que era essa criança, muitas vezes carinhosa também, tem muitas crianças tipo 1 que falam que eram carinhosas e que buscavam a atenção do pai ou da mãe e que sentiram que essa atenção só era dada quando havia um bom comportamento, elas começam a se fechar. Elas começam a tirar o foco dessa brincadeira, desse sentimento e colocar no que tinha que fazer. Porque é como se ela dissesse assim: esse negócio de eu querer abraço, beijo, só vai acontecer se eu tiver feito primeiro a minha parte. Eu tenho que fazer para depois eu querer fazer alguma coisa. Olha aí, começa a dicotomia. Eu tenho, eu quero. Então, a criança internaliza isso. Qual é a consequência disso? É um sentimento de frustração. Antigamente, quando eu aprendi Enneagrama, mais de 20 anos atrás, gente, faz muito tempo, foi antes de 99. Eu vou falar agora assim, foi no século passado, porque toda vez eu tenho que ficar recontando na minha cabeça quanto tempo foi, fazendo as contas. Então eu vou dizer assim, no século passado, quando eu aprendi Enneagrama, a gente entendia muito que a ferida do tipo 1 era a irritabilidade. E não deixa de ser, faz sentido. Só que é importante a gente entender que a irritabilidade, ela ainda é uma consequência. Ela é uma consequência do real incômodo que é a frustração.
E se você olhar para uma pessoa tipo adulta, que ela está muito na personalidade, que ela está muito presa aos padrões, você vai perceber na fala dela, você vai perceber na maneira como ela age, que é como se fosse um adulto 24 horas frustrado. É como se a pessoa ela vivesse. Por isso que as pessoas dizem assim: nossa, o tipo 1 quando não gosta de algo faz cara de que tô mijado. É aquela cara de... Por quê? Porque a cara de tô mijado é uma cara de... Eu não consigo nem imitar a cara do tô mijado direito. Firmar o bico do 4 do que o tô mijado do 1. Mas eles têm uma carazinha de tô mijado. Por quê? Porque é essa frustração. É muito desejo reprimido, querendo ter vazão, e uma falta de permissão interna muito grande. Então a criança queria ser leve, queria ser livre, queria ser espontânea, queria brincar. Em algum momento ela entendeu que isso era algo que não levava a nada. Que antes de qualquer coisa ela tinha que fazer algo para depois querer fazer isso. Só que sempre tinha uma nova coisa a mais. E esse não tinha fim. Esse não tinha. Até hoje, tipo, que tá na personalidade, tá com esse tinha, e tá tendo até hoje. E não chegou no fim. Então ele gera a ferida da frustração. Da castração que gera essa frustração. E aí o tipo 1 fica irritado. Por que o tipo 1 é irritado? Porque é como se o tempo todo ele olhasse para as pessoas e dissesse: por que todo mundo é tão feliz? Que ódio! Por que todo mundo é tão alegrinho, tão felizinho, tão... Pô, faz tudo do jeito que quer, não tem regra, não tem eira, não tem beira, não tem estribeira, não tem nada. E ainda são considerados fofinhos, bonitinhos, e eu tô me matando para fazer tudo certo e sou chato. Então essa frustração é tanto de ver o comportamento do outro e perceber uma certa frustração de não conseguir ter o mesmo comportamento. Né? Eu olho para o comportamento do outro e fico frustrado, porque eu queria ter aquilo e não consigo, mesmo sendo adulto. E hoje eu estou falando da ferida emocional dos tipos. Amanhã eu vou falar do mecanismo de defesa, que é como é que eu faço para lidar com essa ferida. E ao longo dos dias eu vou ensinar vocês como é que vocês podem lidar com tudo isso, viu? Vou ensinar vocês como é que vocês podem lidar com tudo isso. Não adianta só mostrar o problema, eu sempre mostro a solução. Mas primeiro a gente tem que entender o contexto. E o tipo 2, André? O tipo 2 é uma pessoa carente. É uma pessoa muito carente. Normalmente as mulheres do tipo 2, elas relatam que elas queriam ser mais próximas das mães e não tinham essa abertura, porque a mãe sempre estava ajudando muita gente, estava trabalhando, estava cheia de obrigações. E aí ela fazia o quê? Ela dizia: o único jeito de eu estar perto da minha mãe é eu ajudar minha mãe. Vou cuidar dos meninos com ela, vou cuidar da casa dela, vou fazer alguma coisa para estar perto da minha mãe. Só que ela percebia que não dava tão certo. Por quê? Porque ela queria ser vista, ela queria ser amada, ela queria ser cuidada, ela queria ser mimada, e ela não tinha isso na proporção que ela queria. Às vezes as pessoas do tipo 2, quando são adultas, elas olham para trás e elas racionalizam, elas encontram uma desculpa bonita para a história, né? Elas dizem assim: ah, mas a minha mãe, bichinha, era um amor, ela era muito ocupada, ela era muito isso, aquilo, e por isso ela não fazia aquilo. Ok. Uma coisa que é importante vocês entenderem é que vocês, como adultos, por mais que vocês tenham racionalizado o incômodo da infância, isso não quer dizer que esse incômodo sumiu. E isto não quer dizer que este incômodo deixou de te afetar. Essa é a maior ilusão
que eu encontro na jornada de autoconhecimento que as pessoas vivem. Só que dentro de você, a criança não vai acreditar nisso não, meu povo. A criança tá nem aí, ó. Enquanto você não decidir lidar com isso, muitas coisas vão ficar emperradas na sua vida. Muitas coisas. Eu vou até, ainda bem que eu falei isso, que eu vou até explicar para vocês o que emperra na vida de cada tipo. Porque vocês podem estar achando que falar da criança é como se fosse uma coisa que está lá no passado, mas vocês não têm noção. Aquilo que está lá no passado, a infância, a criança interior, é uma das coisas que mais emperra a nossa vida como adultos. O tipo 1 que eu falei da frustração, por que emperra a vida deles? Porque o tipo 1 fica cheio de dor no corpo, o tipo 1 fica tenso, e o tipo 1 começa a ter muita dificuldade de ser uma pessoa flexível na vida. Por quê? Por causa da frustração que viveu como criança. Se ele entende que não foram flexíveis com ele, por que ele vai ser flexível com os outros? E o preço que o tipo 1 paga é o ressentimento e os relacionamentos conturbados. Qual é o preço do tipo 2? A pessoa do tipo 2 viveu aquela infância se sentindo carente, querendo atenção. Para ter atenção, fazia tudo o que os pais esperavam, a avó, né? A avó, às vezes, cuidava do tipo 2. E quando o tipo 2 era cuidado por avó, você vai ver que o relato que eles trazem é assim: nossa, eu admirava muito minha avó, porque minha avó era mulher muito boa. Eu admirava muito minha avó, porque minha avó cuidou de mim mesmo sem precisar cuidar de mim. É como se desenvolvesse na cabeça do tipo 2 uma dívida de gratidão. E como se aquilo, no fundo, não tivesse sido feito 100% por amor, mas como se o 2 tivesse sido uma espécie de empecilho na vida da avó. Isso também pode acontecer com os pais, entende? E aí o tipo 2 diz assim: eu preciso ser útil para não ser um peso morto nesta família, para não dar trabalho. Como é que eu faço para não dar trabalho? Eu vou ajudar. E aí eu começo a ajudar. Só que para que eu quero ajudar como criança, mas aí eu olho meus irmãos brincando e eu sinto vontade de brincar. Eu quero ajudar, mas aí eu começo a perceber que a minha mãe e meu pai começam a me dar atribuições, que agora eu comecei a ajudar para poder ficar perto do meu pai, da minha mãe. Aí eu começava a varrer a casa, eu começava a lavar a louça, mas isso porque eu queria estar perto dela naquela hora. Aí depois a mãe acha que eu gosto de fazer aquilo e começa a tornar isso uma obrigação para mim. Aí o feitiço vira contra o feiticeiro. E aí a pessoa do tipo 2 começa a ter que cuidar dos irmãos por uma obrigação. Começa a cuidar da casa por uma obrigação. Começa a mãe a sair para trabalhar, olhar para a filha tipo 2 e dizer assim: olha, na minha ausência você é a mãe desses meninos. Fica aí cuidando dos seus irmãos que eu vou trabalhar. Aí a criança diz assim: não dá tempo. Não dá tempo de eu brincar, de eu cuidar das minhas coisas. Agora não dá mais tempo nem de eu sentir falta dos meus pais, porque o que eu tinha de falta dos meus pais, eu foco nos meninos agora. Eu foco nos irmãos, eu foco nos amigos. Aí eu reprimo minhas necessidades. Né? Então o 2, ele desenvolve essa carência e ele passa a ficar sentindo sempre que está faltando. Por quê? Porque é como se ele dissesse: meu Deus, eu dou tudo para meus irmãos, tudo para minha avó, tudo para todo mundo, e não recebo, não estou recebendo. Não como era para receber, não está equilibrado. O preço disso na vida do tipo 2 é que o tipo 2 passa a viver uma vida inteira de sacrifícios. Ele passa a não acreditar que é merecedor de amor. E ele passa a ficar o tempo todo, inconscientemente, tentando comprar o amor das pessoas. E aí, por mais que as pessoas digam pro 2 que gostam, façam, compre presente, o 2 fica se sentindo até mal quando recebe as coisas.
Então, isso você vai ver que a mãe com o filho também, às vezes o filho dá alguma coisa para a mãe, ou quando a mãe vai envelhecendo, ela começa a entrar no padrão mesmo de exigência. Ela começa a cobrar muito dos filhos. É como se ela quisesse que os filhos compensassem aquilo que os pais não deram. A criança interior, e aí é uma sacada, se você tem mãe ou pai tipo 2, fica ligado nisso. É uma sacada inconsciente. A pessoa passou a vida se reprimindo, querendo que os pais dessem atenção, trouxessem as coisas, fizessem as coisas por ele ou por ela. Não houve como ele gostaria ou como ela gostaria. Aí a pessoa tem um filho, aí a pessoa diz assim: então, este filho e esta filha têm a obrigação de fazer por mim o que eu fiz pelos meus pais. E aí você vai ver muita mãe tipo 2 que é candura de amor fora de casa, mas em casa a bicha não é chicote na mão. Por quê? Porque ela exige mesmo. Ela exige mesmo. Vai para a flecha 8 linda. Por quê? Porque é como se a criança dentro dela dissesse: agora é minha vez. Agora é minha vez. Eu renunciei toda a minha vida para cuidar do papai e da mamãe. Agora é minha vez de ser cuidada. Agora é minha vez de ser mimada. Agora é minha vez de fazerem tudo que eu quero. E é muito complicado, porque às vezes a pessoa tipo 2 começa a ter comportamento de uma criança mimada. Isso dificulta, né, para os filhos, que não estão entendendo o que está acontecendo, só sente a cobrança. O tipo 3 do Enneagrama. A criança do tipo 3 era aquela criança, até mais, nem sempre era uma criança exibida. Normalmente a criança tipo C, tipo 3, ela era uma criança que gostava de brincar com os amiguinhos, com outras pessoas, mas era uma criança mais reservada. Quando a gente vê o tipo 3, eles eram crianças que eram até mais tímidas, sabe? Eram crianças tímidas, eram crianças mais reservadas. E algum momento, o que aconteceu? Essa criança tipo 3 começou a perceber que o único jeito de ser visto, de ser reconhecido, de ser querido, era se ele se sobressaísse, se ele se destacasse. Uma coisa que as pessoas às vezes não entendem do tipo 3 é que todo mundo pensa que o tipo 3 de cara precisa querer ser uma pessoa famosa, de cara precisa ser uma pessoa que quer necessariamente ser rica, milionária e ter um Porsche na garagem, uma Ferrari. E não é assim. Não é assim. Óbvio que todo tipo 3 quer ser bem sucedido. Mas é importante vocês entenderem que a criança tipo 3, o que ela faz? Ela vai tentar se destacar naquilo que é considerado valoroso pela família, que a família considera como valioso, ou naquilo que a família não tem destaque. Como assim? Dá um exemplo claro. Vamos supor que você nasce numa família de médicos. Naturalmente, você como tipo 3, para ser aceito, vai querer desde cedo ser médico. A criança vai ver o papai com a roupinha branca, a mamãe com a roupinha branca, com o estreptoscópio, e aí vai querer brincar com o estreptoscópio. Aí o que, é que os pais dizem? Coisa lindinha, o menino brincando com aquilo, porque não entende, né? Aí a criança diz: olha, quando eu brinco com esse troço, meu pai gosta de mim. Então começa a ter uma relação de que o meu valor está no estreptoscópio, que o meu valor está quando eu visto o jaleco e as pessoas dizem: que bonitinho o médicozinho da casa, que bonitinho o médicozinho da família. E aí, o que vai acontecendo? Eu começo a acreditar que as pessoas gostam de mim não porque eu sou a criança. O 3 ele começa a associar que o valor dele está nisso, no estetoscópio, está no jaleco. E automaticamente, quando ele vai crescendo, ele vai criando uma identidade associada àquilo. Aí ele começa só a mudar o objeto referencial.
como a gente pode dizer, né? A referência. Então, todo tipo 3, ele tem esses objetos referenciais. E aí, o objeto referencial é onde eu coloco como referência a minha vaidade, o meu valor. Eu, como tipo 3, percebia que quando eu queria brincar, quando eu queria me divertir, quando eu queria chegar no pai e na mãe só pedindo beijinho, um abraço, eles não tinham paciência comigo. Então, eu começo a entender que essa coisa do emocional não é valorizado. Mas quando eu estou brincando de professor, quando eu estou chegando com boletim com notas altas, quando eu estou com as medalhas do campeonato, quando eu estou com o prêmio do campeonato, da competição de canto do colégio, quando eu estou na festa da família fazendo uma dancinha ou cantando alguma coisa e todo mundo batendo palma. Então, quando eu faço algo ou quando eu tenho algo, aí as pessoas me veem. Então, inconscientemente, essa criança diz: sem fazer nada, parado, sentado, não valho nada. Nem um cibazol, nenhuma aspirina, eu não valho. Mas se eu fizer alguma coisa, aí as pessoas vão perceber que eu valho. Então, automaticamente, esta criança se sentiu rejeitada. E essa rejeição é muito forte. Essa rejeição é muito impactante. A gente percebe isso. Tem uma série que vocês podem assistir no Netflix, que o nome dela é Luiz Miguel, que é a história de vida do cantor Luiz Miguel. E ela retrata um tipo 3 com instinto de conexão, ou sexual, como muita gente conhece. Então, e é até legal, porque como é um contratipo, é difícil da gente encontrar uma clareza, né, em alguém que tem esse perfil. E lá você vê, o Luiz Miguel queria ser amado pelo pai, queria ser amado pela mãe. Ele via que o pai era cantor, só que um cantor fracassado na vida. E ele começa a cantar para estar junto com o pai. E automaticamente, quando ele cantava, ele tinha a voz 50 mil vezes melhor que o velho, né? Então, todo mundo prestava atenção nele. E no começo, ele era uma criança tímida, uma criança que só queria brincar. Você vai ver essa infância 6. Ele era uma criança que só queria brincar. Mas ele aprendeu que tinha que estar o tempo todo cantando para agradar. É muito legal. Assistam essa série que vocês vão entender muito o tipo 3. Então nasce ali o medo da rejeição, a ferida de que eu por mim mesmo, não valho nada. Eu só tenho valor se eu tiver alguma coisa para te mostrar, para te dar, para segurar assim, dizer, esse é o meu valor, ó, ele está fora de mim. Não está em mim, está fora de mim. O tipo 4 é a sensação de inferioridade. Essa sensação de, sabe, de literalmente não merecimento do amor. O 2 também tem um pouco disso, mas o 4 isso é enraigado. E essa sensação de inferioridade que faz com que eu me sinta inadequado. Inadequado às situações da vida. Então essa palavra ela é muito marcante para quem é 4. Quando a gente se sente inadequado. Então, a criança tipo 4, ela olha para o mundo e ela diz: eu queria ser como as outras pessoas. E é engraçado porque você vai ver que o tipo 4, para querer ser igual às outras pessoas, para ser amado, normalmente vai relatar uma história de uma infância onde ele era uma criança educada, cumpria as regras. Muitas vezes, se for o primeiro filho principalmente, vai ser um primeiro filho que tem ali, tenta atender às expectativas dos pais. Ou seja, o tipo 4 lembra muito o tipo 1, quando era criança. Ficava muitas vezes reprimido. Eu tinha vontade de fazer tal coisa, mas não fazia porque papai não deixava, porque mamãe não deixava. É por isso que os pais se enganam. É por isso que o povo se engana. Por quê? Porque quando as pessoas olham as crianças, elas veem
a criança e quer tratar a criança como um mini adulto. Ela quer ver o tipo, esse menino é muito comportadinho, esse menino é muito certinho, esse menino é tímido, deve ser um tipo um mini um, não é? Provavelmente é um 4, que ainda não deixou a fera sair, né? Eu sempre digo, quando é que o 4 vira 4? Quando ele se apaixona pela primeira vez. Nossa, aí os pais enlouquecem. Mas aí é normalmente lá na adolescência, né? Por quê? Porque o pai está acostumado a lidar com a criança, às vezes comportada, estudiosa, um bom filho, uma boa filha. De repente a criança vira um rebelde, sem causa. A criança fica virada no giraia. Vira aqueles adolescentes com raiva do mundo, do universo, com raiva deles mesmos, sabe por quê? E os pais ficam, vale-me Nossa Senhora, entrou um ET, uma entidade no corpo desta criança. Ele foi possuído aí pelo espírito ragatanga do quarto e o pai não sabe, né? E aí virou outra coisa. Raptaram meu filho, abduziram meu filho e colocaram esse clone. Pois é. Então, o que acontece? A criança, ela se sente inferior. E ela se sente inferior porque em algum momento ela achou que era muito amada, muito querida, e por mais que ela se esforçasse para ser uma boa criança, ela falhou. Algo chamou mais a atenção dos pais do que ela. Pode ter sido o irmão mais novo, né? É muito comum, tipo, os 4 como primogênitos, e aí você vai ver que o tipo 4 tem um irmão mais novo, e aí o que acontece? O caçula é o caçula, né, gente? O caçula chama atenção, o caçula, e a criança, tipo 4, diz, meu Deus, tudo era para mim, tudo era eu, todo mundo me mimava, e agora as pessoas só querem saber deste diabo deste menino que nasceu, que surgiu aqui, essa pedra de tropeço na minha vida. E aí o 4 começa a dizer, se eu faço tudo bem feito e não sou amada, porque eu não presto, eu não valho. Meu irmão é melhor. Aí ele vai começar as comparações, né? Por que é melhor? É mais gordinha, menorzinha, sorri mais, tem o olho claro, cabelo liso, sei lá, qualquer coisa vai servir. Então, mas aí é coisa para os próximos dias, que é quando eu for falar da inveja. Resumindo, o 4 se sente inferior. E aí cada tipo 4 vai lidar com esta inferioridade de uma maneira diferente. Eu vou explicar isso lá na frente quando eu falar do padrão. Uns vão criar uma arrogância e uns vão criar uma inferioridade mesmo, né? Uma vitimização. Mas a criança tipo 4 começa a sentir que foi trocada, que foi rejeitada, que foi excluída, jogada de lado, de escanteio. Qual é o impacto que isso tem na vida do tipo 4? Ele passa a vida inteira querendo provar que é diferente. Passa a ter dificuldade de se sentir amado pelas pessoas. Passa a criar problema nas relações. Aí os tipos 4, não, mas a relação é o outro que não me amava, o outro que não me valorizava. O outro... Gente, olha, toda relação, ela tem um problema, ela se torna um problema porque duas pessoas querem que ela se torne um problema. É fato, não tem como um relacionamento se desandar por causa que uma pessoa só quis. Mas saiba que se você é 4 e está numa relação, a chance de sua autossabotagem estar ruindo tudo é gigantesca. O 4 ele tem um mecanismo fortíssimo de autossabotagem. E a autossabotagem principalmente nos relacionamentos amorosos. Então, automaticamente, a gente vai ver que existe esse processo. E o 4 precisa ter consciência disso. Todos nós distorcemos a nossa ideia da infância. A nossa ideia da infância ela é distorcida. Quando nós entramos em um processo de autoconhecimento, a gente começa a tomar consciência do que realmente foi a nossa infância e não do que a gente acreditou que era. E isso acontece por quê? Porque a nossa infância gerou essa dor e a gente foi lidar com essa dor criando uma autoimagem, criando uma realidade paralela onde eu me vejo de uma maneira diferente
para tentar evitar sentir aquela dor. Então eu distorço a minha infância. E quanto mais eu vou conhecendo, quanto mais eu vou mergulhando no autoconhecimento, mais eu vou tendo clareza. Quanto mais eu vou ouvindo sobre a infância, mais eu vou reconectando, mais eu vou lembrando. E principalmente se você quer lembrar de coisas que são relacionadas à motivação, a sentimentos. Porque você não tem como perguntar às pessoas o que você sentia, né? Elas podem dizer o que elas acham que viam você sentir como criança. Mas não tem como, só você sabe. E você era criança, então a interpretação disso muda com o passar do tempo. Então é muito comum quando a gente entra no Enneagrama, a gente não vê necessariamente a nossa infância igual os livros descrevem, e a gente segue se aprofundando e depois a gente volta a ler de novo e diz, pensando bem, faz sentido? Por quê? Porque você começou a entender outras coisas. Então é isso, o 4 se sentiu inferior, por isso ele sabota os relacionamentos, por isso ele nunca acredita que ninguém vai amá-lo de verdade. Porque aquela criança acha que não é merecedora de amor. O tipo 5 sentiu um vazio de sentimentos, seja porque ninguém deu amor para ele, os pais não eram afetuosos, ou seja porque quando tentavam demonstrar amor, demonstravam através de cobrança, de sufocamento, né? Muito tipo 1 às vezes tem mãe, muito tipo 5 tem mãe tipo 1. Então, às vezes, os tipos 5 têm também um padrão de serem mais doentinhos na infância. E aí as mães ficam super protetoras. E aí começam a tentar proteger essa criança dos problemas de saúde. E elas começam a blindar a criança. Tira o contato social, não chama os amigos, tem que brincar dentro de casa, não pode interagir. A criança tipo 5 fica sem ter a possibilidade de ter essa conexão com esses sentimentos. E aí ela não aprende a valorizar isso. Ela acha que isso é irrelevante. Depois a gente vai perceber que isso vai gerando no tipo 5 uma sensação de que existe um vazio dentro dele, de que existe pouca coisa. Se tem pouco, eu não posso te dar, meu amor. Você está querendo chegar para mim e dizer que me ama muito, que eu sou o amor da sua vida, mas eu acho que eu não tenho amor nem para mim, nem para me amar direito. Como é que eu vou dizer, como é que eu vou te dar mais amor? E aí eu começo a encarar os relacionamentos como uma espécie de peso, de cobrança, porque parece que o outro está querendo que eu dê um negócio que eu não tenho nem para mim. E toda vez que a pessoa chega para o tipo 5 e tenta dar muito amor ou demonstrar muito carinho, eles ficam desconcertados, errados. Por quê? Porque eles voltam a se sentir aquela criança. E eles ficam com medo de, nossa, fulano está demonstrando amor. A qualquer hora a pessoa vai tentar invadir meu espaço. Vai ver, vai ver. Porque quando as pessoas tentam demonstrar amor, na realidade elas só tentam manipular, invadir, dominar. Por isso que é tão difícil um 5 acreditar que a pessoa ama. Como é que eu demonstro amor por um 5? Respeitando o espaço dele, deixando ele manifestar. Mas quando a pessoa convive com o 5 durante muito tempo, é importante você, às vezes, falar também para essa pessoa, demonstrar para essa pessoa que ele é importante, usar palavras de afeto, de carinho. Na hora o 5 não demonstra. Na hora o 5 fica travado. Mas ele sente, é óbvio, ele é um ser humano. Então ele sente e fica feliz. O que acontece? Você vai ensinando o 5 a aprender a amar, a aprender a gostar. E você vai vendo que com o tempo ele vai se sentindo mais à vontade. Se você demonstrar sentimento sem pedir nada depois. Então ele começa a perceber, e ainda mais se você demonstrar sentimento gradualmente, né? De pouquinho, não for logo aquela coisa, amor da minha vida, meu melhor amigo, nossa, você é tudo. Porque ele vai dizer, não faz sentido. Agora, se você conhece a pessoa há 20 anos, 10 anos, 15 anos, aí ok.
Você dizer, nossa, você é meu melhor amigo, ele vai aceitar, ele vai entender que faz sentido, ele vai ficar felizão. Então tudo será que o que eu estou dizendo para o 5 faz sentido? Se fizer sentido, ok. Então ele tem esse medo de ser invadido. E qual é o impacto que isso tem na vida dele? O tipo 5 se torna um adulto que tem dificuldade de delegar no trabalho. Se torna um adulto que tem dificuldade de partilhar sentimentos. Se torna um adulto que tem dificuldade de trabalhar em equipe. Se torna um adulto que tem dificuldade de acreditar na prosperidade. Ele passa a desenvolver uma mentalidade de escassez muito forte. E sabe o que é interessante? Muitos tipos 5, eles são muito racionais, eles não demonstram os incômodos. Mas quando eles estão na caminhada, estão conectando ao coração, eles passam a ser bem sinceros, e vários tipos 5 disseram assim, sabe o que eu tenho, André? Às vezes eu tenho inveja dos tipos 3. Porque eles conseguem ter na cabeça do 5. Eu tenho 100 de conhecimento e não consigo vender a imagem para os outros que eu tenho nem 10. O tipo 3, às vezes ele tem 10, ele vende a imagem de que tem 100. E ele sai como alguém valorizado. Então, o 5 tem essa dificuldade de se expressar, de demonstrar isso. O tipo 5 tem isso. O tipo 6 ele se sentiu que ele foi enganado. Que havia a figura de autoridade era alguém que ele confiava, e que esta figura de autoridade, ao mesmo tempo, era uma ameaça. Era uma ameaça ou porque batia no 6, ou porque castigava o 6, ou porque não fazia nada. Quando o tipo 6 tinha alguma coisa que tinha que lidar. Então pode ser também isso. Às vezes o tipo 6 estava lá brincando com os coleguinhas, em algum momento ele sofreu bullying, apanhou, e aí chega em casa e pede para a mãe ir lá defender, pede para o pai ir lá defender, e os pais dizem assim, bem feito, não vou não, porque você não era para ter brincado com aquele povo. Aí a criança diz, meu Deus, não tive o apoio. Então o mundo é muito assim. Eu quero contar com a pessoa, mas a pessoa não conta, não está lá sempre. Então eu não sei se eu vou poder contar ou não. Então eu tenho que me virar. E aí o tipo 6 vive sempre assustado, pensativo e inseguro. Por quê? Porque ele não acredita que pode contar com as pessoas. Ele passa a ter este medo de errar. Qual é a grande consequência para a vida do tipo 6? Se torna uma pessoa insegura, se torna uma pessoa com medo de crescer na vida, se torna uma pessoa com medo de ser vista. Uma pessoa que tem medo de estar nos holofotes. O tipo 6, às vezes, ele quer estar no holofote. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser valorizado. Mas na hora que ele pensa em estar lá, ele também pensa como as pessoas podem vê-lo e quererem passar a perna nele e derrubar ele. Porque ele pensa, o pódio é mais alto que os outros. Quando eu estou no pódio, eu subo na escadinha para ficar lá em cima, né? O primeiro lugar. Então eu tenho mais visibilidade, eu sou mais fácil, um alvo mais fácil para ataques. Então, quando eu estou no pódio, é como se eu tivesse assim, o tiro pode vir de qualquer lugar, porque eu não estou ali exposto. Eu não vou saber. Agora, se eu estiver no mesmo nível que todo mundo, para a pessoa atirar em mim, ela tem que estar perto de mim. Se ela está perto de mim, eu estou com o olho na frente, o olho atrás, ela não vai me pegar de surpresa. Então, quando eu estou no mesmo nível que as pessoas, eu me sinto mais seguro. Quando eu estou mais alto, quando me colocam numa posição de destaque, eu me sinto ali, nossa, aqui eu estou sozinho aqui em cima deste pódio, pode vir um tiro de qualquer lado que eu não vou saber me defender. Não vou conseguir nem ver. E isso faz com que o tipo 6 não cresça. Passe a vida inteira preso naquele padrão. E naquele padrão, ele tem uma grande dificuldade de se conectar com quem realmente ele é. Ele passa a viver à sombra de alguém. O chefe, ele passa a viver à sombra do marido, da esposa, ele passa a viver à sombra do pai, do irmão, da prima, esperando a aprovação dessas pessoas.
como se a criança dentro dele dissesse: eu preciso que alguém segure minha mão para eu andar. Se ninguém segurar minha mão, eu não vou conseguir andar. O tipo 7 é a ideia do sofrimento. Normalmente a criança tipo 7, em algum momento, ela viveu um sofrimento. É muito comum esse sofrimento ter acontecido, às vezes, dentro do útero, quando a mãe teve a sensação de que ia perder a criança. Então, uma raiva, uma queda, uma doença, o medo de ter uma doença pode ter sido, ou mesmo na infância, quando a criança tipo 7, ela percebeu que houve um grande sofrimento. Pode ter sido, na realidade, às vezes acontece na vida do tipo 7 o sofrimento real de uma perda de algum ente querido, pode ser o sofrimento de, sei lá, de estar numa situação financeira e depois ir para outra. Só que eu vou dizer para vocês que mesmo quando tem uma perda de um ente querido, o 7 ele vai sentir mais esse impacto não pelo ente querido apenas que foi perdido, mas muitas vezes pela maneira como a mãe vai lidar com ele a partir daquele momento. É como se, no fundo, o que gera o impacto é a desconexão com a figura amorosa da mãe. Então, se, por exemplo, a pessoa tipo 7 perde o pai, o que acontece? A mãe deixa de ser mãe e passa a ser mãe e pai. Então, ela acumula funções. Quando ela acumula funções, ela passa a entrar numa outra perspectiva. Ela não fica no papel apenas de amar, de cuidar, de beijar. Ela passa a colocar regras, ela passa a cobrar, ela passa a dar um direcionamento, porque ela como adulta, está no se vira nos 30, está tentando dar conta. E aí, automaticamente, o que acontece? A criança diz: minha mãe não é mais como era. Minha mãe agora tá rígida, tá dura. E a criança tipo 7, normalmente na infância, ela era uma criança que lembrava muito tipo 5. Normalmente era uma criança mais reservada, era uma criança mais tímida, mais introspectiva, às vezes brincava sozinha. Podia brincar com os coleguinhas? Podia. Mas muitas vezes o 7 ficava no mundo da fantasia na cabeça dele, estava ótimo. Então, às vezes, é muito comum você ver, tipo, 7 relatando: eu brincava com meus bonequinhos, com as minhas bonecas, sozinho. E essa conexão da figura da mãe, essa desconexão da figura da mãe, faz com que o tipo 7 entre num profundo sofrimento. E esse sofrimento é tamanho que inconscientemente a criança tipo 7 diz assim: nunca mais eu vou me apegar a ninguém como eu era apegado à minha mãe. Precisa necessariamente morrer alguém da família? Não, às vezes pode ser uma crise no casamento dos pais, às vezes pode ser uma mudança no trabalho, né? Às vezes a mãe não trabalhava, só o pai trabalhava e a mãe passa a trabalhar também. E aí a criança não tem mais aquele contato. Em algum momento ela sente esse desmame da mãe. Pode ser um desmame psicológico, como de uma situação, ou até um desmame real, de você ver que tem muitas mães de tipo 7 que não conseguiam dar leite para os filhos, não conseguiam amamentar. E a criança não sente aquela conexão da amamentação. E isso também já gera o desmame, né? Além de ser fisiológico, vai para o psicológico. Então, a criança tipo 7, qual é a consequência disso na vida do 7? Se torna uma pessoa autossuficiente. Mas isso não é bom, André? Isso é bom em parte. No caso do 7, isso é exagerado. Porque o 7 diz: eu sou tão autossuficiente que no fundo eu não preciso de ninguém. E aí, quando o 7 diz que não precisa de ninguém, é quando ele se torna uma pessoa, às vezes, fria,
Às vezes ele, no relacionamento, ele machuca as pessoas, ele não demonstra amor, não é carinhoso, não fala. Às vezes a pessoa do tipo 7 facilmente descarta as pessoas nas relações. Se a relação começou a dar um problema, o 7 ela corta. Como se dissesse, não, você é como uma roupa, uma peça de roupa que eu vou trocar. Não tá contribuindo, então não atrapalhe. Porque no fundo o 7 não se conecta, o 7 não permite a conexão. E qual é o outro grande desafio? É aprofundar, é assumir a responsabilidade. É tanto que é muito desafiante para os 7 chegarem ao ponto de eles tomarem a iniciativa de pedir uma pessoa em namoro, de pedir a pessoa em casamento, de dar esse passo. Mas, ao mesmo tempo, isso precisa ser dado pelo próprio 7. Por quê? Porque se a outra pessoa faz isso, o 7 encara assim, a pessoa quis, né? Eu tô na vibe. Bom, bota aí o anel, não faz muito sentido. Vai, bota o anel. E ele, ou ela, né? Não se compromete. Não se compromete de verdade com aquilo. Agora, quando o 7 gosta da pessoa e chega nesse estágio, é porque ele amadureceu. É porque a pessoa amadureceu. E aí, automaticamente, aquela criança começou a dar o passo no compromisso. Outra coisa, é muito desafiante para esse 7, ao mesmo tempo que ele quer ser muito livre, quer ser muito autônomo, ele tem a dificuldade, né, de deixar a conexão com a figura da família. Tem muito tipo 7, principalmente se for autopreservação dominante, deixa de crescer, de evoluir pelo apego à família. É como se a família já se tornasse tudo que ele precisa para interagir socialmente. E isso dificulta, porque isso faz com que a pessoa não conheça novas pessoas, isso faz com que a pessoa tenha dificuldade de interagir. Os outros 7 não, eles até conseguem interagir bem, mas como autopreservação ele é esse movimento aí de ser um pouco mais fechado, é importante ressaltar. E qual é a outra consequência para a vida do 7? A dificuldade de acabar as coisas, de levar as coisas até o fim. Por quê? Porque a ideia do 7 de levar as coisas até o fim remete ao fim, à morte. Então, o 7, quando ele vê que a coisa está indo para o fim, ele começa a dizer, meu Deus, e depois? E depois desse fim, vai ter o quê? O nada? Abate logo o desespero. Aí o 7 quer começar uma coisa antes de terminar outra para não ter a experiência do fim, da conclusão. E aí é onde ele mete os pés pelas mãos, começa a fazer três coisas ao mesmo tempo. Por causa da criança, que tem medo de lidar com este fim, que tem medo de lidar com esta dificuldade de sofrer, que tem medo de lidar com isso aí. Né? Então fica aí a dica. O 8. A criança tipo 8 era uma criança muitas vezes meiga, doce. Lembrava uma criança tipo 2. Uma criança ingênua. Só que em algum momento ela se sentiu abusada. Ela se sentiu enganada. E muitos tipos 8 têm relatos fortes de violência, de agressão, de abuso. Muitos tipos 8 têm relatos de que às vezes tinham pais muito permissivos. E por isso diziam assim, alguém tem que se posicionar nessa casa. Essa criança, ela se sentiu enganada. E ela sentiu que ela tinha que sobreviver. Para sobreviver, ela precisava ser forte. E ela se fecha, ela veste a armadura. Qual é o problema disso na vida do tipo 8? O problema é que o tipo 8, ele se torna uma pessoa dura, uma pessoa... tudo é muito difícil de você lidar com 8, sabe? Quando você convive com 8 na personalidade, né, no nível de consciência mais baixo, nada é simples. Não é assim, vamos esse final de semana para tal lugar. Vamos! Não.
sabe, é assim, vamos esse final de semana pra praia? Não. Não, mas por que não? Não tô afim, não sei o quê. Depois a pessoa muda de ideia e diz, vamos pra praia. Você não disse que queria ir pra praia? Mas é só pela mania de dizer o não. Então, e tudo é muito confrontador, tudo é muito motivo para poder bater boca. Os 8 são confuseiros, sabe? São confuseiros. Ah, André, né? Não, a gente é super prático, a gente é super assertivo. Porque você chama assertividade, mas né? Então, quando você tá lá na personalidade, você tá ainda refém daquela criança, chorando dentro de você, desesperada, com medo de que alguém vai fazer alguma coisa ruim. E aí o 8 fica reativo, que é a reatividade do 8 é a armadura tentando proteger a criança. Quanto mais evoluído, quanto mais seguro o 8 é, mais confiança interna ele tem e menos ele usa essa armadura. O 8 social é um pouquinho mais flexível, sim, um pouco mais carismático também. Mas tem os seus momentos também de discordância. E os tipos 9 é a sensação da criança invisível. Né? É engraçado porque você vai ver, tem muita criança tipo 9 que quando era criança era brincalhona, era alegrinha, era espontânea, gostava de aparecer, lembrava vagamente o tipo 3, né? Um mini 3. Só que a criança tipo 9, ela queria expressar a vontade dela, mas ninguém ouvia. O 9 dizia, eu quero tal coisa, ninguém dava cabimento. O irmão mais velho falava uma coisa, o irmão mais novo falava outra, e o 9 ficava lá, invisível. O 9 queria dizer, vamos esse final de semana vamos para onde? Aí todo mundo quer ir para praia, quer ir para praia. O 9 quer ir para a serra. Aí todo mundo ia para praia. Aí o 9 queria ir para a serra, mas praia dá um jeito, né? Então, o 9 foi percebendo que ele queria fazer parte, ele queria colocar a opinião dele, ele queria contribuir, mas as pessoas não viam e não ouviam. E aí o 9 se torna invisível. Então, ele vai se deixando anular. E vai chegando uma hora, ele começa sendo anulado e depois ele passa a se anular. Ele passa a se tornar uma pessoa omissa da própria verdade. Nos casamentos a gente vê muito isso, né? A mulher tipo 9, omissa, aceitando as traições do marido às vezes, suspeitando, mas pensa, para quê? Isso é uma coisa passageira, não vou me estressar com isso. Ou quando descobre, tem que lidar com aquele conflito e às vezes tem a dificuldade do divórcio, o desgaste que vai ser o litígio. E aí, não vale a pena nessa altura do campeonato, lá. Só que por dentro a pessoa está fervendo, por dentro a pessoa tá com uma voz dentro dela gritando, para com isso, é uma pessoa que você tem dignidade, não tem que aceitar isso não, tem que se submeter a isso não. Pega um cabo de vassoura e bota chão para correr de casa. Então, essa dificuldade de se posicionar. E isso vai acontecendo na criação dos filhos. Muita mãe tipo 9 que fica omissa. E eu já vi pessoas que afundam tanto nos níveis de consciência que essa omissão se torna física. Eu já vi várias pessoas tipo 9 que vão envelhecendo e vão perdendo a voz, vão ficando sem voz, a voz deles vão ficando cada vez mais baixinha e o tipo 9 vai ficando até cansado até para falar. Por quê? Porque toda a energia do 9 é canalizada para guardar essas raivas, para ele não perceber a chateação que ele está vivendo. Então preste atenção nisso. Qual é a consequência na vida do 9? Uma vida de invisibilidade, uma vida de submissão, uma vida de anulação, uma vida de impotência. Então, é muito importante vocês perceberem o impacto que esta criança tem na nossa vida atual.